Bom dia, bom dia, é bom estar aqui com vocês, é bom ver a igreja cheia e a gente tem dado sequência, à nossa série. A gente começou em janeiro uma série de pregações que chama Ame a Sua Igreja. E a gente tem falado nessa série sobre o que significa fazer parte de uma igreja, o que significa viver como igreja, e a gente tem falado de marcas disso, e o tema de hoje é testemunhar. Quero começar contando uma história que aconteceu comigo. No final desse ano, outubro, novembro, fazem 20 anos que eu me tornei cristão. E hoje, apesar da minha cara não entregar a minha idade, eu sou crente cristão há mais tempo do que menos tempo. Eu tenho a cara de jovem, mas isso não é tão verdade assim. Então, para mim é um privilégio pensar que eu tenho mais tempo andando com Cristo do que sem. É uma alegria muito, muito grande para mim pensar nisso. E quando eu olho para trás e penso na minha história, no meu testemunho, de como eu saí da descrença até a crença, eu penso nisso com muita alegria, porque eu vejo a imagem de várias pessoas, várias delas estão aqui hoje, e pessoas que se dedicaram para andar comigo nessa caminhada. Pessoas que leram a Bíblia comigo, estudaram a Bíblia comigo, que esforçaram de forma muito intencional para encarnar e moldar o Evangelho para mim ali. E é óbvio que a gente não consegue fazer isso de forma perfeita, essas pessoas não conseguiram fazer isso de forma perfeita, mas para mim foi uma ilustração muito boa do Evangelho. Então, quando eu penso na minha história, eu penso em comunidade muitas vezes, como comunidade cristã teve um papel fundamental no meu processo. Então isso lá em 2006, eu estava com 17 anos, novo cristão, muito empolgado para tentar contar para as pessoas o que eu estava aprendendo e tal. E eu me tornei cristão através do Ministério do Campus, que o Jeff estava falando, mas eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Então, eu me tornei cristão e poucas semanas depois eu formei. E aí, não passei no vestibular de cara, fui fazer um cursinho. E nesse meio tempo, um primo meu também, que morava no interior, ele não passou no vestibular, ele veio e a gente acabou fazendo um cursinho no mesmo lugar. Então, assim, para mim foi muito legal, porque eu tinha formado, perdi o contato com vários dos meus amigos, mas um primo meu, muito próximo, a gente começou a se ver todos os dias. Ele morava longe e a gente muito próximo mesmo. Eu sou 3 dias mais velho que ele. E assim, férias para a gente escolar significava ir para a fazenda dos nossos avós e ficar 2 meses brincando juntos. Então, eu estava nesse contexto, novo cristão, muito empolgado, mas sem tantos dos meus amigos próximos, mas com meu primo, passando muito tempo, e eu estava muito empolgado e tentando aprender mais sobre como compartilhar a minha fé, sobre como contar para os meus amigos sobre aquilo. E aí, beleza. Teve um dia, depois de uma aula, a gente estava assistindo uma aula lá, eu e meu primo, a aula acabou, a gente muito dedicados e muito nerds que éramos, a gente ficou na sala para estudar um pouco. Eu não lembro, fazem 20 anos, gente, eu não lembro exatamente da conversa, como que começou, para onde foi. Eu lembro da cena que em um dado momento, eu estava conversando com ele, eu não sei se eu estava explicando uma passagem da Bíblia, se eu estava contando meu testemunho, era alguma coisa desse tipo, mas eu estava empolgado e eu falava, eu falo muito, Passou um tempo, ele olhou para minha cara assim, com muita sinceridade, e falou assim: nossa, você faz isso muito mal, você compartilha sua fé muito mal, você devia deixar para um pastor fazer isso, ou para os seus amigos que te ensinaram, mas melhor você estudar, investir na engenharia, que eu acho que isso aí vai te dar mais sucesso. Então, aquilo para mim foi muito duro, porque eu estava muito empolgado e eu recebi uma resposta tão dura. A pessoa, imagina a cena, você falando de uma coisa super que te empolga tanto e a pessoa fala, é bem chato, Então, aquilo ficou na minha cabeça e eu acho que aquilo até me abalou por muito tempo. Eu acho que eu demorei um tempo até que eu conseguisse sentir confortável de novo para ter daquele tipo de conversa, Mas pensando nessa história, eu acho muito engraçado, porque isso também me lembra do senso de humor de Deus. Isso foi há 20 anos atrás. Hoje faz 11 anos que eu me dedico à missão de tempo integral, exatamente fazendo o que eu estava tentando fazer com ele ali, sentar com pessoas céticas que não acreditam, explicar o Evangelho, ensinar a Bíblia. Não só isso, mas depois de um tempo Deus ainda me chamou para ser um dos pastores aqui na igreja,
né? Não que eu seja, não estou muito aqui na frente com frequência e tal, mas Deus me chamou para servir junto com os outros pastores da igreja. E eu fico pensando nessa história e só pensando, que ironia do destino, né? Mas eu lembro da história de José, né? José fala lá em Êxodo, em Gênesis, na verdade, né? Aquilo que as pessoas planejaram para o mal, Deus tornou em bem. Então eu estava pensando nessa pregação e pensando, aquilo que chegou para mim quase como um soco na cara, vindo do meu melhor amigo na época, né? Deus transformou para mim em chamado e em propósito. E é óbvio, né? Não significa que eu esteja aqui hoje super tranquilo. Eu tenho as minhas inseguranças, as minhas limitações para poder estudar e preparar. Eu acho que existe um certo temor em fazer o que, né? Falar do Evangelho. Eu acho que nunca é fácil preparar um sermão ou estar na frente de pessoas para dar um testemunho fiel do Evangelho. Eu acho que é uma grande responsabilidade. Mas o meu ponto, para a gente começar aqui, é que Deus usa pessoas fracas, como eu e como vocês, para compartilhar a mensagem dele. Esse não só usa pessoas, mas essa é a escolha dele. Deus escolheu pessoas fracas como eu e como vocês para fazer o evangelho dele conhecido. Eu acho que esse é o plano dele, né? Ele quer usar o Espírito dele, que habita em cada cristão, para comprovar a excelência do poder que vem de Deus e não de nós mesmos. Então, eu quero orar mais uma vez, e aí a gente pode entrar no tema, mas eu quero até pegar uma carona na oração de Paulo, que o Jeff estava lendo mais cedo. Então, quero te convidar para orar comigo. Senhor, eu oro, Pai, colocando essa mensagem nas Tuas mãos, Pai, pedindo que, quando eu falar, a mensagem que me foi dada, Pai, seja que eu fale de forma destemida, de modo que o Evangelho, o mistério do Evangelho seja conhecido primeiro para mim, porque eu sou o mais necessitado aqui, mas também pela igreja, pelas pessoas que estão aqui hoje, Pai. Eu oro, Pai, para que, permanecendo no Evangelho, Pai, eu seja fiel com aquilo que me cumpre fazer, e eu oro para que cada ouvido, cada pessoa, cada coração que está aqui hoje, Pai, seja profundamente impactado, não pelas minhas palavras, mas pela profundeza, pela beleza, pela supremacia de Cristo, Pai, que é revelada no Seu Evangelho, Senhor. Então, oro para que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, a marca de hoje, o nosso tema de hoje é testemunhar. Essa é uma das marcas e é um dos chamados da igreja, né? Enquanto igreja, não só a igreja local, mas enquanto igreja universal, nós somos chamados a praticar boas obras e compartilhar boas novas. E o que eu quero tentar fazer aqui hoje é falar um pouco da motivação por trás primeiro, antes de falar um pouco mais sobre testemunhar. Eu vou falar sobre testemunhar, claro, que é o nosso tópico, mas eu quero focar um pouco mais no coração por trás disso. Mas eu falei, a série trata sobre marcas distintivas da igreja. O que significa para mim, o que significa para vocês fazer parte de uma igreja. O que diferencia a igreja de outros grupos. O que diferencia a igreja dos grupos que estão lá fora agora, procurando uma alegria falsa até. E são essas características que a gente tem estudado. E o testemunho, dar testemunho, é uma dessas marcas. A ideia de dar testemunho significa fazer uma declaração, ou atestar, ou comprovar alguma coisa que a gente viu, ou ouviu, ou que a gente conhece. A gente não pode dar testemunho daquele que a gente não viu, não ouviu e nem conhece. Então isso é uma coisa importante, a gente precisa saber o que significa dar um testemunho. E o que a gente vai fazer hoje vai ser olhar o que Pedro, não eu, mas o apóstolo Pedro, o que ele fala sobre isso, né? Eu gosto muito dos bordões do Emerson, né, quando ele prega, e ele fala, não acreditem em mim, mas acreditem na Bíblia, e eu quero usar isso, né? Não acreditem no que eu estou falando, mas acreditem no que o texto está falando. Então, se você tem sua Bíblia, quiser abrir para acompanhar o texto, a gente vai ler em 1 Pedro 3, 13 a 17, eu vou ler na NVI, 1 Pedro 3, eu vou ler do 13 ao 17, o texto diz o seguinte:
Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, isso é o que Pedro diz nesse pequeno trecho, né? E só para contextualizar de onde vem essa passagem, Pedro, ele escreve 2 cartas. Então essa é a primeira carta dele, e ele escreve para cristãos que estão dispersos, espalhados por uma região. E esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, por causa do seu modo de vida, né? A igreja estava se formando e as pessoas estavam compartilhando o evangelho e vivendo de forma diferente, e começaram a ser perseguidas por causa disso. Então, esse é o contexto imediato em que Pedro escreve as suas cartas, né? É como se fosse um encorajamento para essas pessoas, mas também um manual sobre como a gente deve viver, como os cristãos devem viver em meio a circunstâncias como essa. Mas aí a pergunta é, por que isso importa para a gente hoje? Né? Ele escreveu essa carta há muito tempo atrás, mas por que isso importa para a gente hoje? Importa porque quando a gente vai estudar o texto, a maioria dos estudiosos do contexto e tudo mais concorda que os destinatários da carta, né, as pessoas para quem Pedro escreveu a carta, foram principalmente gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ou seja, gente como a gente, né? Somos nós, pelo menos a maioria de nós, né? Eu não sei se aqui tem alguém que vem que é judeu, mas a maioria de nós somos gentios, aqueles que não são judeus. E não só isso, o fato dele escrever para gentios, mas as pessoas argumentam, e eu concordo com elas, que quando Pedro, na introdução da sua carta, ele se refere aos peregrinos dispersos, na verdade, ele não está escrevendo só para aquelas pessoas naquele contexto, mas ele está escrevendo para os cristãos de maneira geral, para todas as pessoas que têm a sua fé em Cristo, né? E quando a gente pega o contexto da carta, é como ele fala, pessoas que têm sua fé em Cristo, que têm a sua cidadania nos céus e que estão na terra por um pouco de tempo como forasteiros. Tem algumas evidências que suportam isso. Se você tiver aí, quiser voltar a 2 capítulos, 1 Pedro 1,17 é um dos fundamentos dessa ideia de que ele está escrevendo para todos os cristãos, todos aqueles que têm a sua cidadania nos céus. Ele diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então pensa bem, não faz sentido ele falar de uma jornada terrena se ele não estivesse tratando de uma realidade espiritual. E eu sei que esse não é o argumento mais forte, mas eu acho que é um dos argumentos, mas também não é o nosso foco hoje. Eu só queria falar porque isso importa para a gente. Porque se você é um cristão, você tem como se aproximar desse texto, porque é dessa forma que nós devemos nos enxergar hoje, como forasteiro, como alguém que tem a nossa cidadania, a nossa pátria nos céus, e nós somos estrangeiros, peregrinos por um pouco de tempo aqui na terra. Então, da mesma forma que esse foi um encorajamento para as pessoas da época, esse é um encorajamento e um manual para pessoas como eu e como vocês, né? E essa passagem, quando a gente estuda ela, tem aplicações diretas do que significa viver e fazer parte da Igreja de Cristo. Então, texto escrito para nós, né? Para mim, para você. E enquanto eu estava estudando, eu tenho ouvido isso em vários contextos, tenho sido lembrado que a Bíblia, geralmente as pessoas falam, não, é uma lista de regras, uma lista do que fazer, uma lista de imperativos. Mas eu tenho sido lembrado que antes dos imperativos que a Bíblia traz, porque de fato ela traz algumas recomendações e algumas coisas, mas antes dela ser uma lista de imperativos, ela é um conjunto de indicativos. E o que eu quero dizer com isso? É que antes dela falar, façam isso,
ela apresenta fatos que são verdades do Evangelho, que sustentam a vida e o procedimento dos cristãos. Não é façam isso por fazer, mas é por causa disso, por causa dessas verdades, vocês devem proceder dessa outra forma. Eu acho que é isso que Pedro está mostrando nas suas cartas. Eu acho que é isso que a gente vê ao longo de todos os textos da Bíblia, indicativos e imperativos, e é isso que eu quero tentar mostrar na passagem de hoje. Os imperativos da vida como igreja, o imperativo de testemunhar, ele é sustentado por indicativos do Evangelho. Então, a gente vai voltar para a nossa passagem, se você quiser abrir lá, 1 Pedro 3, 13 a 17. Olha bem para o texto e pensa nessa ideia de indicativo e imperativo. Porque quando eu olho para essa passagem, eu entendo que ela está ancorada em um grande indicativo, que vocês acham no versículo 15. Se vocês estiverem aí, Pedro fala assim: a razão da esperança que há em vocês. A razão da esperança que há em vocês, versículo 15. Então eu acho que quando Pedro fala sobre isso, ele está afirmando pelo menos duas coisas para a gente aqui, dois indicativos. Primeiro, existe uma esperança na vida do cristão. Ele não está perguntando, ele não está questionando, ele está afirmando: existe uma esperança na vida do cristão. Não só isso, mas nessa pequena frase, ele também afirma que essa esperança não é infundada. Uma esperança tipo, eu espero que o Cruzeiro ganhe amanhã, coisa que a gente sabe que dificilmente acontece. Mas é uma experiência fundada, tem fundamento, tem uma razão. Ele fala: estejam prontos para dar a razão da esperança que existe em você. E eu acho que quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre o grande porquê da vida cristã. Então, a gente deve olhar com atenção para isso, né? Que esperança é essa que ele está falando? O que é isso? Que indicativo é esse que ele está dando? Então, volta para mim, por favor, no capítulo 1 da carta de Pedro. Eu vou ler os versículos 3 a 5, para a gente tentar caracterizar e entender o que é essa esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para o quê? Uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. O que está acontecendo nesse texto? Isso está logo no começo da carta, né? Então a gente vê Pedro louvando a Deus. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vocês sabem, louvor é basicamente uma resposta de exaltação a alguma coisa ou a alguém, né? Então Pedro está respondendo, começando a carta como se estivesse respondendo: bendito seja Deus, exaltado seja Deus. E aí ele continua falando por quê? Por que ele está louvando e por que ele está exaltando a Deus? E o texto fala, né? Se a gente vai seguindo no texto, ele fala: bendito seja Deus, que conforme a sua grande misericórdia fez o quê? Nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou. O que significa isso? Regenerar, gerar de novo. Deus nos fez nascer de novo. Para que ele fez isso? O texto fala, né? Nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos fez nascer de novo para que, tendo uma vida nova, nós também tenhamos uma esperança viva. Como diz o Emerson: não confia em mim, confia no texto, está escrito no texto. O que ele quer dizer com isso? Sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente, a gente está sem esperança. Mas se a gente está em Cristo, nós nascemos de novo por meio do Espírito. E se estamos vivos com Cristo, por meio da ressurreição, como o texto diz, viva também é a nossa esperança. Então, nós louvamos a Deus porque temos uma esperança viva. Isso ainda não responde à nossa pergunta original, né? Que esperança é essa? Esperança em quê? Pedro continua falando, ele fala: esperança para uma herança guardada nos céus. Herança guardada nos céus. Mas que herança é essa? De novo, ele continua. A gente pode ir fazendo perguntas dentro do texto, porque o próprio texto vai respondendo. Essa é uma ótima forma de você ler a Bíblia.
Tem uma afirmação, você faz uma pergunta, outra afirmação, outra pergunta, e o próprio texto vai te respondendo. Então ele fala: que herança é essa? A salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então nós fomos regenerados, feitos novos, para que a gente tenha uma esperança viva em uma herança que vai ser revelada no fim dos tempos. Desce um pouquinho, versículo 13, olha o que ele fala: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda o quê? A esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Então, de novo, mais perguntas para a gente fazer no texto. Que salvação é essa? Que graça vai ser dada quando Cristo for revelado? Eu acho que aqui é a grande beleza do Evangelho. Então, se você está distraído, preste atenção no que eu vou falar agora. A graça que vai ser revelada no final dos tempos é a graça de que nós, nem eu, nem você que tem a fé em Cristo, nós não seremos julgados com base naquilo que nós fizemos, nem no que a gente vai fazer, mas com base no que Cristo fez. Na hora, quando a gente estiver diante de Deus, Ele vai olhar para a gente e Ele não vai nos ver, mas Ele vai ver o currículo de Cristo. E pensa na grandeza disso. Em um momento, Jesus estava conversando com seus discípulos, e estava conversando sobre a salvação e sobre como que fazia para entrar no reino e tal, e os discípulos escutam uma história, parece até absurda, de Jesus falando sobre um rico, uma pessoa, um camelo passando no buraco de uma agulha, e eles ficam muito espantados, e eles viram para Jesus e falam assim: nesse caso, Jesus, quem pode ser salvo? Jesus olha para eles e responde: para o homem é impossível. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa é a graça que aí vai ser revelada. A gente não consegue salvar a nós mesmos porque nós somos pecadores desde o dia em que nós nascemos, por natureza, e depois disso nós continuamos pecando por escolha. E por causa disso nós temos uma dívida com Deus. A gente não pode entrar na presença de um Deus santo com pecados. A Bíblia diz que não tem ninguém que seja justo. Mas não, ninguém é justo o suficiente para estar diante de um Deus santo. A única forma da gente fazer isso é pagando a dívida que a gente tem com Deus, mas nós não conseguimos pagar essa dívida. E essa é a graça que a gente tem em Cristo, a graça que Pedro fala que vai ser revelada no fim dos tempos. A grande esperança de nós que confiamos em Cristo é que a gente pode se apresentar diante de Deus no último dia lá, sem qualquer culpa, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Essa é a nossa esperança. O profeta Isaías, capítulo 56 do seu livro, ele fala que Cristo, na cruz, foi esmagado, transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos dá a paz com Deus caiu sobre Jesus, sobre seus ombros. Por causa das feridas de Jesus, nós fomos curados. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus, por meio de Cristo, por quem obtivemos acesso à graça, e agora estamos gloriando na esperança que vai ser revelada. Eu quero acessar a memória de vocês um pouquinho. Hoje a gente fez a pergunta 7 do catecismo, mas a gente já passou, por várias perguntas, e eu quero fazer a primeira pergunta, para ver se alguém lembra. Será que é forçar demais? Porque a gente tem usado o catecismo, e a gente tem falado, o catecismo é uma forma de resumir doutrinas teológicas, de forma que fique fácil para a gente acessar quando a gente precisa. E pensa bem em tudo isso que eu estou falando e na riqueza dessa primeira pergunta, que diz o seguinte: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Amém? Pelo menos o pastor e a esposa sabem. Isso é bom, isso é importante. Mas
que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Em Cristo, Deus nos comprou por um alto preço. Essa é a nossa esperança, nós somos comprados por um alto preço. Esse é o Evangelho, esse é o nosso porquê, isso é o que está por trás do nosso testemunho. Não existe razão no testemunho se não tem um porquê, senão são só palavras. A gente precisa de um porquê para ancorar a gente nisso. E é esse o indicativo que Pedro está dando no texto. Vocês cristãos têm uma esperança, e essa esperança não é infundada, ela tem uma razão. Estejam sempre prontos para falar dessa esperança. Achei muito legal quando eu estava estudando, porque a palavra razão no texto de Pedro, quando você olha o original dela, parece meio sem noção, mas é logos, que é engraçado porque é a mesma palavra que o apóstolo João usa logo no começo da sua carta para se referir a Jesus. Ele fala, esse é aquele que é, no princípio é aquele que é a palavra, logos. Então quando Pedro fala, a razão da esperança que você tem, ele está falando do logos da esperança de você. A esperança que nós temos, ela só tem sentido e fundamento em Cristo. A nossa esperança, ela encontra a razão e a palavra final, o logos final em Cristo. E é por causa dessa esperança que nós somos levados a viver de forma diferente. Pedro fala, capítulo 2 da mesma carta, ele fala assim, antes, e aí eu estou acrescentando, antes dessa esperança, vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E ele fala nesse mesmo contexto que nós, que vocês, eu, você e a igreja espalhada no mundo está sendo usada como pedras vivas para edificar um santuário. Isso é a igreja, não é esse auditório, graças a Deus, mas são as pessoas. E a gente tem falado disso, dessa forma de viver diferente ao longo da série. Como vivem as pessoas que nasceram de novo. Pessoas que por causa do Evangelho têm uma nova esperança, uma esperança viva. Quais são as marcas que definem essas pessoas? Não quero ir muito longe, quero voltar para o nosso texto. Então, tem um indicativo da esperança, uma esperança que tem fundamento. Quais são os imperativos? O que Pedro está falando para a gente fazer por causa dessa esperança? Se você quiser voltar no texto, né? Eu falei no começo que o contexto dessa carta era de perseguição, de calúnia contra os cristãos daquela época. Eu acho que a gente tem que reconhecer que ainda hoje esse pode ser o contexto em várias partes do mundo. Existem prisões, violência e até morte por causa da fé cristã. E eu acho que a gente não pode ignorar e nem diminuir essa realidade. Eu acho que mesmo em contextos mais próximos do nosso, a gente tem visto vários ataques à fé e aos cristãos, né? Isso tem sido comuns, talvez não tão violentos quanto a gente vê em alguns lugares do mundo, mas a gente tem presenciado mais isso. Mas eu acredito que de maneira geral, para nós aqui em Belo Horizonte, no nosso contexto mais próximo, o que a gente vê mais não é tanta hostilidade explícita contra a nossa fé, mas a gente presencia muito endurecimento e indiferença. As pessoas estão endurecidas e indiferentes ao Evangelho. A gente encontra pessoas o tempo inteiro que falam que estão satisfeitas sem o Evangelho, mas que estão buscando o tempo inteiro alguma coisa a mais. Se a gente observar a rua, quando a gente sair aqui fora agora, muita movimentação, muita intensidade, muito barulho e tal, e depois, quarta-feira chama de cinzas, né? Essa é aquela coisa, aquela inquietação. Depois dessa euforia de carnaval, segue uma epidemia de ansiedade, de depressão, de falta de esperança. As pessoas estão procurando por uma esperança. E como igreja, nós somos chamados para testemunhar de Cristo nesse contexto de indiferença e de endurecimento. Então olha lá o que Pedro fala sobre isso. Ele deixa entender no texto que tem pelo menos 3 prioridades atemporais, ou seja, que serviam para as pessoas lá e servem para nós hoje. A primeira a gente vê nos versículos 13 e 14, logo no começo, que existe uma bondade prática que deve ser prioridade para os cristãos. O que isso significa? Independente das circunstâncias, seja um clima tranquilo, seja perseguição, a bondade e a justiça são práticas que nós cristãos devemos ser zelosos com ela. Então essa é a primeira, bondade prática que deve ser uma prioridade. A segunda, versículo 15, ele fala: antes de tudo,
santifique Cristo em seus corações. Então isso é uma prioridade temporal para nós que somos cristãos, santificar Cristo em nossos corações. O que isso quer dizer? É como se ele estivesse falando: coloque-se debaixo do senhorio de Cristo, dê a Cristo o lugar devido no seu coração. Ele é quem deve estar preenchendo o seu coração. Então essa é a segunda, santifique Cristo em seu coração. E a terceira, versículo 15 também, na segunda parte, Pedro deixa entender que a gente tem que ter uma predisposição constante, ou seja, estar sempre pronto para responder as perguntas, é o que ele fala, no texto. Predisposição constante para responder sobre a esperança que nós temos. Então, 3 imperativos que se fundamentam no indicativo. E a gente vive em tempos hoje que é muito fácil dar opinião em qualquer lugar, é muito fácil xingar muito no Twitter, e depois se esconder ou apagar. Você posta uma coisa e depois você apaga. A gente viu recentemente uma postagem do presidente dos Estados Unidos, ficou no ar 12 horas e é apagado. Então a gente pode dar opinião, principalmente política, de várias coisas. É muito fácil se envolver em agitações, se envolver em debates, principalmente nessa área, política e ideológica. Mas o que Pedro está falando aqui é que o imperativo da vida cristã, ele nos leva para outra direção. Ele fala: vivam uma vida virtuosa por causa da esperança que vocês têm. Por causa dessa esperança, por causa do senhorio de Cristo no seu coração, vivam uma vida que demonstra bondade e justiça. O que ele não está falando é que a gente não deve ter opinião ou conversar sobre assuntos importantes. Mas o que ele está falando é que isso, principalmente num contexto mais endurecido, mais difícil, não deve prevalecer sobre uma vida virtuosa. Porque a vida virtuosa, como essa que ele está falando, de bondade, de justiça, de Cristo santificado em nossos corações, de prontidão para responder, quando as pessoas olham isso provoca perguntas, isso gera pergunta nos outros. E as perguntas fazem o quê? Elas abrem portas para que a gente compartilhe o Evangelho, para que a gente possa compartilhar a razão da nossa esperança. A gente falou, a gente tem usado um livro como base para essa série, e olha o que ele fala sobre esse tema. Ele diz o seguinte: o evangelismo não é a tarefa da tropa de elite da igreja. O evangelismo não é a tarefa de pastores e missionários, mas é de todo aquele cujo coração transborda a esperança do evangelho. O evangelismo é tarefa de todo aquele cujo coração transborda a esperança do evangelho. E existem sim pessoas que têm o dom de serem evangelistas, e nós, como igreja, a gente tem que ser grato por essas pessoas, a gente tem que orar e encorajar essas pessoas. Paulo fala na sua carta aos Colossenses, ele pede isso, ele se reconhece como evangelista e ele pede, fala assim: orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então ele, preso sendo evangelista, ele pede por oração para que portas sejam abertas, e nós devemos orar por isso. Mas isso, o fato de que existem evangelistas, não deve diminuir para nós como igreja o imperativo de que todo cristão deve estar sempre pronto para responder a razão da sua esperança. Porque esse mesmo Paulo, que está pedindo oração para eles como evangelista, ele fala em 2 Coríntios 5, 17 a 20, se você quiser acompanhar. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 5, 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, olha só, provém de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a mensagem da reconciliação a nós, fracos ou não, evangelistas ou não, ele confiou essa mensagem a nós. Portanto, ele segue no texto: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. É loucura pensar nisso. Eu não entendo, mas Deus está fazendo o seu apelo através do nosso intermédio, do meu e do seu e da igreja espalhada no mundo.
Nós somos a testemunha, a linha de frente para Deus expandir o reino dele. E eu quero tirar a pressão aqui, porque às vezes escutar isso pode gerar muita pressão. Quando eles estão falando isso, eu não acho que isso significa que você tem que ter respostas perfeitas para todas as perguntas profundas da fé. Explica para mim as coisas mais profundas e cabeludas da fé cristã. Eu não acho que é isso que eles estão falando. Eu não acho que eles estão falando tanto sobre a lógica ou sobre uma argumentação perfeita com as pessoas. Eu acho que o ponto aqui é uma conversa com as pessoas sobre a alegria e a satisfação que temos em Cristo. E isso, uma conversa sobre a alegria e satisfação de Cristo, isso vem do nosso entendimento dessas coisas e da nossa experiência com essas coisas. Nós não conseguimos falar disso se a gente não está experimentando. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, com isso tudo, a pergunta que fica para a gente é, as perguntas: eu estou crescendo na minha alegria e satisfação em Cristo? Eu estou crescendo na minha sabedoria e conhecimento de Deus? Eu sei manejar corretamente as Escrituras para eu poder estar pronto para responder? Às vezes, quando as pessoas olham para a gente, elas podem não saber o que a gente acredita, mas quando elas começam a perceber uma vida virtuosa, quando elas começam a perceber a esperança que nós temos no meio desse mundo caído, isso gera perguntas. Isso abre portas. A questão é, a gente está pronto para responder essas pessoas sobre a razão por trás disso? Vocês que estamos em Cristo, nós temos uma esperança viva. Se você for embora hoje e não lembrar de mais nada, lembra disso. Nós temos uma esperança viva. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso indicativo maior. Esse é o nosso porquê da vida cristã. A gente precisa viver e meditar sobre essa verdade consistentemente. A gente precisa buscar conhecer a Cristo, a razão da nossa esperança. Essa é a vida eterna. Ele mesmo fala, conhecer a Deus e a Cristo a quem Ele enviou. Jesus fala isso em João 17. Então, nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Isso é um testemunho, não são palavras vazias. Voltando para o texto, a gente tem um indicativo, um imperativo, mas também eu acho bem interessante como Pedro qualifica a forma como nós devemos testemunhar na prática. Ele não só fala, vai e testemunhe, mas ele qualifica isso. Ele fala, se você quiser acompanhar lá no versículo, lá no 3 de novo, 13 a 17, ele diz o seguinte: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Não adianta a gente ter uma esperança viva e falar dela de forma combativa, beliscosa, diria o Romeu Zema, né? Nós não somos beliscosos, nem devemos ser beliscosos com os nossos amigos. Mas a gente tem que falar de forma mansa e com respeito. Lembrando que o conteúdo do que a gente está falando é a essência. Sem ele a gente não tem nada. Mas a maneira como a gente fala importa. E com isso, a gente tem que procurar fazer com mansidão e respeito. Não é só Pedro que fala isso, mas Paulo também reforça isso aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Ele fala o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Em outras palavras, ele está falando mansidão e respeito. Para quê? Para que saibam responder a cada um. Muito legal como ele fala isso, né? Responder a cada um. Porque eu acho que isso qualifica também a forma que nós devemos testemunhar. Nós devemos nos esforçar para enxergar quem está na nossa frente. Quais são as dores, quais são os anseios da pessoa na minha frente? Como eu posso apresentar a minha esperança de forma que ela vai se identificar e vai conseguir ouvir? Tem alguma coisa na vida dessa pessoa que eu posso, me identifico com isso. Isso foi como Jesus tratou meu coração. Isso é como Jesus está tratando meu coração. A gente tem que identificar essas coisas. A gente tem que orar e pedir para o Espírito mostrar para a gente quais são as portas que Deus já está abrindo para que a gente possa tentar entrar. E não sair forçando portas com uma mensagem. Não é fácil fazer isso.
Isso exige dependência completa no Espírito Santo. O poder para testemunhar, o poder para a igreja testemunhar, não vem de nós mesmos, vem do próprio Cristo em nós. Então, nós devemos testemunhar por causa da esperança que temos, e a gente deve fazer isso com mansidão e respeito, nunca mudando o Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É isso que Pedro está falando de maneira geral nessa mensagem. E hoje, quando eu volto na minha história lá com meu primo, eu fico pensando, eu deveria ter tido muito mais sabedoria para engajar com ele, ter procurado outras formas de fazer, talvez ter feito mais perguntas antes, não sei. Talvez se eu tivesse feito isso, eu não tivesse ficado tanto tempo travado. Eu penso depois em várias oportunidades que eu perdi, porque eu acho que eu tive um estresse pós-traumático depois daquilo. Mas olhando para trás, eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu estava com o coração transbordando de alegria, e tudo o que eu queria fazer é testemunhar disso. E isso é o que eu oro para a nossa igreja, que a alegria e a esperança da alegria transbordem de nós, que as pessoas ao verem as nossas vidas, elas pensam, que povo doido, que esperança é essa que eles têm? Eu quero isso para a minha vida, porque o que está lá fora não me satisfaz, eu quero que eles tenham. E a minha oração é que a gente esteja cheio disso e pronto para responder disso para essas pessoas. Eu sei que eu falei muito, eu quero terminar com algumas reflexões e práticas para nós. Resumindo de novo, temos um indicativo da nossa esperança, o imperativo de que a gente deve testemunhar disso com mansidão e respeito. Então, algumas perguntas para a gente pensar. Se a nossa esperança é o motor do nosso evangelismo, pense você com você mesmo aí, ore ao longo dessa semana. Onde está o seu tesouro? Onde está a sua esperança? Jesus fala, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que você está esperando na vida? Onde você está esperando? Pensa também, ao longo da semana, hoje mesmo em oração, existe alguma coisa hoje que te impede de ser uma testemunha fiel do Evangelho? Se sim, siga o conselho de Pedro e santifique Cristo em seu coração. Abraça a graça e o perdão que está disponível em Jesus. Coloque-se debaixo do senhorio dele. Isso é o que Pedro fala, é uma prioridade atemporal para nós. Nós temos que fazer essa checagem diariamente. Pensa sobre a sua prontidão. Você tem estado comprometido não só em crer no Evangelho, mas em crescer no Evangelho, crescer no seu entendimento da palavra de Deus, crescer no seu relacionamento pessoal com Deus através de Cristo. A nossa visão como igreja da comunidade Horizonte é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo na identidade, comunidade e missão de Jesus. Você não precisa fazer isso sozinho, você não precisa dar um jeito de crescer nessas coisas sozinhas. Engaja na igreja, no serviço. Jeff estava falando de oportunidades nas comunidades, a gente tem comunidades espalhadas pela cidade. Engaja com o conselho, com seus irmãos na fé. Olha só, tanto de gente que você pode engajar e conversar. Pratica o catecismo. Se você não fez ainda, eu te encorajo, pega o catecismo, decora a pergunta e a resposta, deixa Deus levar aquilo para o seu coração. Cresça no seu entendimento do Evangelho, não só acredite, mas cresça nele. Assim como você recebeu, continue a crescer no Evangelho. E se você está aqui hoje e você não é um cristão, eu quero terminar com uma palavra de esperança para você também. Essa esperança que a gente está falando aqui hoje, ela está disponível para você agora mesmo. Você não precisa sair, você não precisa acertar suas coisas lá fora, pagar seus pecados, arrumar suas dívidas. O que Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E essa esperança também é sua. Então, se você está aqui e ainda não crê, pensa nisso. Pensa nisso. Por fim, realmente, terminando, escutem isso. É o nosso deslumbramento por Jesus que
que nos torna suas testemunhas. Não conseguimos testemunhar se Jesus não for a coisa maior na nossa frente, no nosso coração. Amar a igreja, viver o evangelho intencionalmente significa confiar na presença do Senhor, reverenciar a santidade de Deus e com essa disposição apresentar o evangelho para os nossos amigos. Quero chamar a banda para subir. Estou terminando. As próximas 2 músicas eu quero fazer um convite para você. Essas 2 músicas ficaram na minha cabeça e a Fabi quase me bateu essa semana. O pessoal estava ensaiando ontem até tarde, porque são 2 músicas difíceis de tocar. Então são 2 músicas. A primeira, eu quero te convidar a escutar essa música em espírito de oração. Sonda seu coração. Peça que Deus te mostre onde e como você pode testemunhar da sua esperança, onde Ele quer te usar. Não amanhã, não daqui a muito tempo, mas hoje, no final do culto, saindo da igreja. Então escuta essa primeira música em espírito de oração. E a segunda, eu quero te convidar a declarar com alegria qual é a nossa única esperança na vida e na morte. As pessoas estavam ensaiando e elas estavam com dúvida, falaram assim, será que vale realmente a pena gastar tempo com essas músicas? Eu acredito que vale, porque eu acho que a gente vai responder com o coração cheio qual é a nossa única esperança na vida e na morte. Eu vou te convidar para mais uma vez orar. Sim. O backstage aqui está pedindo para eu repetir a nossa última frase, mas para marcar bastante. O nosso deslumbramento por Jesus é o que faz de nós suas testemunhas. Não podemos ser testemunhas se Jesus não for a coisa maior em nosso coração. Então, vamos orar. Senhor, nós começamos confessando, Pai, que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, Pai. Não conseguimos testemunhar do Senhor, Pai, se o Senhor mesmo não moveu o nosso coração nessa direção, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ajude a tirar os olhos de nós mesmos, Pai, e colocar os olhos na grandeza e na supremacia de Cristo, Pai. Aumenta o nosso deslumbramento por Cristo, pela graça que Ele derramou na cruz, para que nós tivéssemos uma esperança viva, Pai. Eu oro para que o Senhor aumente essa alegria, Pai, essa esperança em nós, Pai, para que ela flua através de nossas bocas, através de uma vida virtuosa, através das nossas conversas, Pai. Eu oro, Pai, para que nós aprendamos a lançar fora todo o medo que a gente tem de testemunhar, toda vergonha, todo empecilho, toda barreira, Pai. Que a gente lança nos pés da cruz, Pai. Nos dê coragem para anunciar a grandeza do Seu Evangelho como igreja, Pai. Que essa seja uma igreja, Pai, conhecida porque é deslumbrada por Jesus. E isso é o que sai de nós, isso é o que sai do nosso coração, Pai. Então sonda os nossos corações, Senhor, nesse momento. E nos mostre, Pai, onde o Senhor quer nos usar. Em nome de Jesus. Amém.